Toda glória e adoração seja dada ao Senhor. Todo louvor seja dado ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço à igreja que sente. Quero convidar o pastor Israel Gomes, e dizer ao pastor que é uma alegria muito grande poder estar com o irmão aqui nesta noite. Nós conhecemos o pastor Israel em janeiro desse ano. Irmão, eu peço que melhore aqui um pouco esse microfone. Conhecemos o pastor Israel em janeiro, e foi uma situação muito interessante que nós nos conhecemos. Ele estava pregando para os pastores numa noite lá no acampamento, e depois ficou sentado lá numas cadeiras, e eu cheguei junto dele, e me foi apresentado, e ali nos abraçamos, e o Senhor se fez presente entre nós. E eu depois fui embora. E ele depois vai dizer o que aconteceu. Glória a Jesus. O Senhor é bom, irmãos, viu? O Senhor é bom, viu? Pastor Israel, nós queremos orar e passar a autoridade deste lugar para o irmão. Peço à igreja que levante as mãos para cá. Em nome de Jesus Cristo, toda a autoridade espiritual deste lugar, nós transferimos para Ti agora, em nome de Jesus. E que Tu possas ser um vaso de bênção nesta noite aqui nesse lugar. Abra-se o primeiro, o segundo e o terceiro céu. E as palavras e as profecias e o conhecimento de Deus, os sinais e as maravilhas, as curas, as libertações, tudo aquilo que vem da parte dos céus, da parte de Deus, e o conhecimento vertical da palavra seja patente ao seu coração, a sua alma e o seu entendimento, em nome de Jesus. E o Espírito Santo permeie a tua palavra aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, pastor. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por favor. Aleluias! Aleluia! Aleluia! Glórias! 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 Aleluia! E eu quero agradecer ao meu melhor amigo por estar aqui. E eu gostaria que você aplaudisse esse melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória. Obrigado, Espírito Santo, por todas as maravilhas que será feito nesta noite. Oh, Espírito Santo, Tu é bom, e a Tua bondade é de geração a geração. Amém, Jesus. Amém. Povo bonito, povo feliz. Eu sou o pastor Israel Ribeiro Gomes. Eu sou casado com Alba Lima Sena Gomes, a qual tenho 2 filhos, Israel Ribeiro Gomes filho e João Vitor Ribeiro Gomes. Porque sempre eu estou falando da minha esposa, porque é minha outra metade, e eu me sinto um homem completo com a esposa que Deus me presenteou. Amém? Dando para mim uma honra muito grande. Pastor Hélio, foi assim um presente de Deus ter conhecido. Realmente é algo assim, irmãos, que Deus escolhe o melhor para nós. Até as nossas amizades tem que ser escolhida por Deus, porque quando é escolhida por nós, às vezes pode entrar um interesse, né? Muitas amizades foram escolhidas através de um interesse,
de querer algo em troca. E quando Deus escolhe as nossas amizades, é por amor. Amém? Que Deus abençoe, pastor, pastora, casal lindo, né, irmãos? Eu me sinto assim feliz em ter conhecido, estarmos juntos, só falando das bênçãos de Deus, né, pastor? Que Deus abençoe. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 10, 22. Hoje nós vamos falar de desejo. Hoje nós vamos falar de sonho. E se você tem sonho, você vai crer. Sonhos de Deus. Hebreus 10, 22. A palavra de Deus nos alimenta nesta noite. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e um corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia! Posso ouvir um aplauso ao Senhor que é fiel? Glórias! Glória, Espírito Santo! Aleluias! Pode se assentar, queridos. Você vai olhar para o seu irmão e dizer: irmão, hoje eu quero ser cheio da glória de Deus. Oh, glória! Aleluias! Deus me mostrava um vaso, e esse vaso derramava um pouquinho de óleo, e eu disse: por que está derramando pouco óleo? Ele disse: a cada coração que vai se abrindo, me adorando, eu começo a derramar óleo. E eu creio que Ele derramará sobre a cada um aqui presente. Amém? Falando-se de sonhos, falando-se de promessa de Deus, nós nos deparamos com este livro, com este manual, com a palavra de Deus, nos assegurando que verdadeiramente em Cristo e com Cristo somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos ensina cada dia da nossa vida como nos comportarmos para uma vitória. A palavra de Deus está falando de passado de muitos que venceram, presente de muitos que estão vencendo e vitória de muitos que vão vencer. Está falando de um passado, de um presente e de um futuro. E nos deparamos diante de Deus dizendo-se: cheguemos, Senhor. Falando de sonhos, falando de desejo. Posso citar vários nomes de pessoas que sonharam, que desejaram. Poderíamos falar de Jairo, o sonho e o desejo de ver a sua filha curada. Poderíamos falar de sonhos daquela mulher aproveitando uma carona, da mulher do fluxo de sangue. Podemos falar de homem que desejava se ver livre das mãos do seu inimigo. Como hoje a abertura do culto foi falando sobre Salmo 121, fala-se de um homem que desejava se ver livre do círculo que foi armado pelo seu inimigo, Saul. A Bíblia relata que Saul, encurralando aquele homem de Deus, Davi, ele estava sobre fendas, sobre vales que à sua direita, à sua esquerda, só tinha pedras. Ele não podia fugir para a direita nem para a esquerda. Ele não podia fugir para frente, não podia ir para frente e nem para trás, que ele estava encurralado. E às vezes tem momentos da nossa vida que nós nos achamos desta maneira, encurralado. Mas Davi, aqui ele dá uma palavra com experiência própria, olhando para o monte e declarando: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E na minha vida, eu poderia falar de vários sonhos da minha vida, mas nesta noite eu vou falar de sonho, um sonho, que foi a marca de Cristo
em meu coração. Eu lembro que no ano de 96, eu era empresário, e eu tinha um filho com 2 anos e 4 meses. O meu filho, uma criança normal, correndo, pulando como uma criança feliz. E quando é um dia, eu precisei viajar, viagem essa que durou 19 dias. E quando eu retornei para minha casa, Deus estava me surpreendendo com uma grande prova. Amados, ninguém que passa por prova tem sonho, mas todos que são provados sonham principalmente em vencer. E naquela manhã de domingo, eu com muita saudade da minha esposa e do meu filhinho, meu primeiro filho, com Alba Limacena Gomes, eu chegando em casa, levei flores para minha esposa. E quando eu entreguei aquelas flores, o meu filho estava no braço da mãe. E eu olhei para ela e ela encostou aquela criança em uma almofada. E eu disse: filho, vem ver o que o pai trouxe para você. E quando eu olhei, a minha esposa estava chorando. E ela disse para mim: o nosso filho está paralítico. Irmãos, o meu filho foi cometido de uma enfermidade chamada tuberculose óssea. E ali eu abracei com o meu filho e comecei a chorar. Não foi um choro de desespero. Eu queria oferecer algo para Deus, e o que me restava eram as minhas lágrimas. E quando eu chorava bastante, o meu filho me deu um abraço, e ele disse para mim: pai, Jesus já me curou. Amém? Amados, nós temos que crer para ver. E se nós crermos no poder de Deus, com certeza vamos desfrutar de grandes bênçãos. E naquele momento, eu liguei para alguns irmãos, pastores. Na época, eu não era consagrado ainda, era empresário. E as pessoas começaram a orar. Isso foi em um domingo, na segunda-feira. Logo cedo, eu levei o meu filho a Salvador. Eu morava na cidade de Feira de Santana. Chegando ali no Hospital Aliança, meu filho com um plano de saúde, um bom plano de saúde, começaram a examinar aquela criança. Começou às 8 da manhã, às 17 horas, chegou o médico e falou para mim que o meu filho não tinha mais jeito. Foi aquela enfermidade, tinha destruído 3 vértebras da sua coluna. E eu folheando a Bíblia, Deus me deu uma palavra em Jó 13, versículo 4 e 5. Eu gostaria que todos abrissem as vossas Bíblias, porque você, talvez, tem alguém, ou você mesmo está enfermo, e o médico falou que não tinha jeito. E na minha Bíblia está assim, Jó 13, versículo 4 e 5. Glórias ao nome do Senhor. Na minha Bíblia está assim: vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não vale nada. Tomara que vos calasse de tudo, que isso seria a vossa sabedoria. Esta foi a palavra que Deus me deu para confortar a minha alma. E ali, quando o médico falou para mim que o meu filho não tinha jeito, Deus me confortava dizendo: ele está mentindo, porque ele não conhece o meu poder. Irmãos, e aquele médico disse: pai, o seu filho não tem jeito,
pode retirar daqui do hospital. E eu peguei aquela criança e passei uma noite ali na casa de um parente da minha esposa. No dia seguinte eu levei o meu filho a um outro hospital, no São Rafael. E o médico que estava acompanhando ele era o Dr. Jaguaraci, diretor-geral daquele hospital. Chegando naquele hospital, o médico examinou o meu filho, olhou para mim e disse: pai, o seu filho não tem mais jeito. E eu disse: mais um mentiroso. Eu disse: eu creio, doutor. Ele não entendia a minha linguagem. E ali ele disse: mas vai ter que fazer uma cirurgia para retirar esse tumor, senão vai destruir todas as vértebras da coluna desta criança. Ele, amado, já tinha perdido os movimentos da cintura para baixo. E ali foi internado o meu filho, e na época ficava muito caro. Ele tinha 2 planos de saúde, o Global e o Bradesco Saúde. E naquele momento, os planos recusaram a bancar aquela despesa. Por quê? Porque o melhor plano é o que Jesus tem para nossas vidas. E ali eu lembrei, amado, de um depósito que eu faço todo mês ou toda semana. Até hoje eu faço esse depósito. Ser dizimista, fiel e ofertante. É o único lugar na Bíblia que eu conheço que a palavra de Deus diz: tirai prova de mim. E naquele momento era um momento de prova. E o que mais me incomodava antes de eu ser crente era na hora do dízimo e na hora do apelo. Aquilo me incomodava, porque se eu me tornasse um dizimista fiel, o diabo não tinha mais liberdade para destruir os meus bens. E se eu confessasse Jesus, ele não poderia mais me destruir, o maligno não poderia mais me destruir, que eu já, com legalidade, já declarava que Jesus é o meu dono. E naquele momento eu disse: Senhor, em voz alta dentro do hospital, eu sou o teu dizimista fiel, e a tua palavra me garante que o destruidor não destruirá aquilo que tu me deu. Algumas enfermeiras, não entendendo a minha linguagem, falou: moço, tenha calma. Minha esposa olhou para a enfermeira e disse: ele é assim mesmo. Irmãos, você percebe quando a Bíblia fala sobre aquela mulher cananeia? A Bíblia relata que aquela mulher gritava: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher perdeu uma ética, porque aquele povo, falando-se de uma cananeia, gritando daquele jeito, principalmente gritando o mestre. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado: aquela mulher precisava de um milagre, e quem precisa de um milagre grita, quem precisa de um milagre chora, quem precisa de um milagre se humilha, quem precisa de um milagre não fica em silêncio. Ali em Mateus 15, 23, fala que o Senhor se manteve em silêncio. A Bíblia diz assim: o Senhor não falou palavra alguma. E uma das coisas que mais incomoda o crente é o silêncio de Deus. No silêncio de Deus nós ficamos: meu Deus, e agora, Senhor? Nós percebemos que muitos homens de Deus, poderíamos falar de Abraão, no silêncio de Deus ele fez loucura. E às vezes no silêncio de Deus nós temos entrado em pânico. Mas uma das coisas que eu acho lindo daquela mulher é que no silêncio de Deus, ela não silenciou, ela continuou clamando, ela continuou pedindo ajuda, ela continuou se aproximando de Jesus. A igreja não pode ficar em silêncio, especialmente em tempo de prova, porque se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E esta mulher, sabemos que os discípulos chegavam e rogaram aos pés do Senhor que dispensasse. Se falasse a nossa linguagem, poderíamos falar assim:
vem gritando atrás de nós feito uma doida. Isso é uma doida. Olha que mulher escandalosa. E naquele momento, amados, eu gritei. Eu proclamei que eu tinha um dono. Muitos não entenderam. Muitos poderiam, como aquelas enfermeiras, olharam para mim e achou que não era um bom comportamento. Um pai está gritando dentro do hospital. Mas eu não queria nem saber. Eu queria a minha vitória. Quem sonha, grita. Quem sonha, proclama. Imagine. Você sonha, porque Deus é realizador de sonhos. E naquele momento, meia hora depois, um médico veio até a mim e disse: Senhor Israel, não se preocupe que estamos providenciando o internamento desta criança. 2 horas depois, o meu filho estava sendo internado. Teria sim que fazer vários exames para fazer a primeira cirurgia. Cirurgia tal que depois de 8 dias foi feita a primeira cirurgia. Irmãos, aquele momento foi um outro momento muito marcante na minha vida, que chegaram para dopar o meu filho. E aplicaram aquela anestesia, e o meu filho não conseguia dormir. E o que mais doía era que ele olhava para mim e disse: pai, não me abandone. E eu disse: não, nesse instante ele vai dormir e ele vai parar de clamar. E ele não conseguia dormir. E os médicos falaram para mim: olha pai, vai ter que levar assim mesmo. E levando aquela maca, eu seguia aquela maca, e ele dizia assim: paizinho, não me abandone, viu pai? E chegou em um local, irmãos, e tinha 2 portas, um longo corredor, e aquelas portas se abriram, e ele passou com aquela maca, e o médico fez assim para mim: até aqui o senhor pode ir, daqui para frente o senhor não pode ir mais. Eu quero dizer para você, igreja, aonde você não pode ir, Jesus vai por você. O que você não pode fazer, igreja, Jesus faz por você, mas a sua bênção não será retida. Creia somente. E eu olhei para minha esposa, e Deus me dava outra palavra, que está em Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. No 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E naquele momento eu fiz uma total entrega. Eu disse: Senhor, eu entrego o meu filho em tuas mãos. Eu sei que tem pessoas aqui aflitas, que dizem: meu Deus, já entreguei várias vezes, mas peguei de volta, e hoje eu quero algo de ti, Senhor, que eu possa entregar totalmente e confiar em ti. Irmãos, na mesma hora o telefone tocou. Quando atendi, era um bispo Anatório, e ele me fazia um convite para que eu fosse pregar na sua igreja. E eu disse para ele: irei. E minha esposa me perguntou, disse, um bispo ligou para mim da cidade de Itatim, e me fez um convite para eu ir pregar na sua igreja. E ela disse: como? O nosso filho vai fazer uma cirurgia agora muito arriscada. Eu disse: do meu filho cuida Deus, e da obra de Deus cuida eu com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, aquela criança durou 8 horas e 40 minutos na sala de cirurgia. Abriu aquela criança, tirou o coração, tirou o pulmão e retirou aquele tumor. E depois fui visitar o meu filho ali na UTI e continuamos a pregar o Evangelho, falando de um Jesus que cura e de um Jesus que liberta. E tinha pessoas que olhavam assim: como ele está falando que Jesus cura e o seu filho está enfermo? Mas eu quero dizer, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Passando-se 15 dias, meu filho teve que fazer uma outra cirurgia. E Deus me deu uma outra palavra que está em Jó 22, 28.
determinando tu algum negócio, ser-te-ei firme, e a luz brilhará em teu caminho. E eu compreendi o que Deus estava falando, e eu disse, eu determino que o meu filho daqui a 9 meses voltará a andar. E o médico falou para mim, pai, o seu filho, infelizmente, foi um sucesso, a cirurgia, retiramos o tumor, implantamos ossos da perna, mas seu filho não voltará mais a andar. Eu olhava para ele e dava vontade de falar assim, mentiroso. Comprei logo uma Bíblia pentecostal e a presenteei ao diretor. Coloquei uma dedicatória, disse que esse homem possa conhecer o Deus que eu sirvo. Irmãos, aí começa a prova. É lindo, irmãos, que às vezes tem pessoas que não compreendem. Quando você está na prova, irmão, só quem vai te acompanhar no deserto é o Espírito Santo. Deus não vai permitir que nem o teu pastor te acompanhe. Quantas pessoas saíram da igreja porque ele disse, no pior momento da minha vida, meu pastor não me deu uma mínima. Não, é porque esse deserto é para você atravessar só você e Deus. Compreenda a linguagem de Deus. Compreenda o que Deus quer fazer na sua vida. Quando Jesus vai para o deserto, irmãos, ele vai sozinho. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado. Quando você está no deserto, todo mundo vira as costas para você, mas Jesus te abraça e segue a caminhada. A Sadraque, Mesaque e Abidnego, era um deserto entrando no fogo, mas o filho do homem estava lá para recepcioná-lo. Não tenha medo do deserto. Deserto é lugar de tratamento de caráter. Deserto é lugar de você ter intimidade com Deus. A Bíblia está falando sobre quando cheguemos com um verdadeiro coração. Deserto é lugar de Deus preparar um coração, fazer de você aquele coração de pedra, um coração de carne, um coração verdadeiro em Cristo Jesus. Deserto é lugar de tirar as bagagens mundanas. Tem pessoas que se rendem aos pés do Senhor e dizem, bagagem da mentira, vamos comigo. É bom servir a Deus, mas eu tenho que levar minha bagagem aqui. Olha, bagagem da treta, do roubo, vamos aqui. E entra, e aí onde Deus conduz é o deserto, para começar a tirar essas bagagens, esses espinhos. Temos que compreendermos isso, que aí nós vamos viver uma vida mais tranquila, em vez de estar murmurando, estar adorando e glorificando o Senhor. E naquele momento, irmãos, foi quando o meu filho, retornei para casa, e aí começa a prova. Eu congregava em uma grande igreja, e os irmãos, às vezes minha esposa, eu viajava, e ela ia para a igreja andando. Tinha carro novo na garagem, mas ela não sabia dirigir, não queria ocupar ninguém, não, eu vou assim andando mesmo, não vou pegar ônibus nem nada. Quando ela chegava na igreja, e sentava em uma cadeira com meu filhinho no braço, que ele era engessado da cintura até o pescoço, quem comprar o meu livro vai ver vários testemunhos com fotos. Na África, quando eu era empresário, falando de uma mãe guerreira que nunca desistiu do seu sonho, são várias coisas com fotos, né? E ali, foi quando ela sentava em uma cadeira, os irmãos se levantavam, não se aproximavam dela, com medo do meu filho contaminar eles. É assim, irmãos, quando você está na prova é assim, porque olha, Deus é bom, o diabo não presta, e os irmãos é mais ou menos. Não tem meio termo não, irmão. E pastor, claro, quando aquele rico chamou Jesus de bom, ele disse, por que me chama de bom? Bom é Deus, né? A Bíblia diz que o diabo não presta, que ele veio para matar, roubar e destruir. Portanto, a igreja é mais ou menos, irmãos. E ali foi quando a minha esposa, alguns irmãos passavam nos seus carros, e olhava para ela e tirava a cara de lado, irmão, para não dar uma carona, minha esposa. Mas nem só por isso ela deixou de ir para a casa de Deus. Amém? Amados, nós temos que compreendermos que o nosso trato é com Deus.
Não importa não, esta mulher cananeia, os discípulos rogaram que dispensasse, muitos criticaram, mas ela queria ter um encontro com Jesus, porque é em Jesus que está a nossa vitória. Não podemos desistir não, a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino do céu. Esses dias ali em Natal, eu sou da Bahia, né, nasci na Bahia, na verdade eu sou de Jesus, né, nasci na Bahia, e Deus me mandou ir embora para Natal, e eu achando que chegasse Natal, as portas iam se escancarar, irmãos. Foi assim um grande desafio, pela graça de Deus, Deus já me enviou a 9 países, pregando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônio. Perdi as contas de quantos paralíticos já levantou e andou, perdi as contas quantos cancerosos já foram curados, e você vê que para que hoje eu fale que Jesus cura, olha a minha experiência. E eu lembro que teve um dia que eu estava assim, Deus me deixou 2 meses e meio, a 3 meses, não permitiu que eu saísse para pregar em lugar nenhum. Olha, eu acostumado a minha vida, desde o dia 10 que eu estou pregando direto, eu só estou tendo folga um dia na semana, e quanto mais eu prego, mais me dá vontade de pregar mais. Amém? É isso, é a graça de Deus. E ali eu fiquei meio assim, Senhor,